A igreja pode ficar sentada. Irmãos queridos, quando um pastor toma decisão que eu tomei de só pregar expositivamente livros inteiros da Bíblia, isso demanda da parte da igreja muita maturidade, da parte do pastor muita dose de fé, porque eu não tenho liberdade, uma vez que assumi o compromisso de expor um livro inteiro da Bíblia, de escolher aquelas passagens que não causam desconforto, de escolher aquelas passagens que não perturbam, que não representam uma espécie de choque cultural. Eu não tenho esta liberdade. Eu não tenho a liberdade de, durante a semana, dar uma avaliada no mercado religioso e dizer o seguinte: é isso que o mercado está querendo. Ir para a Bíblia e escolher da Bíblia aquelas passagens que eu sei que não vão ofender. Eu não tenho esta liberdade. Eu sou forçado a pregar o texto da semana. Então hoje eu vou ter que seguir a sequência do texto tal como está apresentado no Evangelho de João, que é um livro que nós estamos examinando todo domingo, verso por verso. Domingo passado, nós nos deparamos com um Cristo diferente, um Cristo impressionantemente diferente, que vai de encontro ao senso comum religioso. Um Cristo que chegou numa festa de casamento com 540 garrafas de vinho, e dizendo: a festa não pode parar. Um Cristo, portanto, que diz que Deus está presente não apenas nas vigílias, mas que Ele está presente nos momentos de celebração das nossas vidas. Que Deus pode estar presente num jantar, num almoço, numa confraternização entre amigos. Pois o Deus de Jesus Cristo é aquele que veio para nos oferecer o melhor vinho. Só que hoje, nós vamos para um outro oposto. O Cristo que nós vamos hoje conhecer é um Cristo irado. É um Cristo que confeccionou um chicote e que entrou no templo botando para correr aqueles que haviam transformado o templo em mercado, a religião em comércio. É para esse texto que eu chamo a atenção de todos nessa manhã. João capítulo 2, versículo 13, a passagem bíblica que nos fala da ida de Jesus ao templo de Jerusalém. Sua primeira visita, com 30 anos de idade, no início da sua vida pública, a Jerusalém e ao templo. Ele já havia visitado antes, aliás, foi assim durante toda a sua vida, levado pelos seus pais a Jerusalém, porque esse era o dever de todo hebreu. Mas aqui, no início da vida pública, é a primeira vez que o Senhor Jesus é visto subindo para Jerusalém e visitando o templo. João capítulo 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Mas, gente, que contraste entre a passagem de domingo e a passagem de hoje. E nós só conheceremos Jesus Cristo se não separarmos o texto das bodas de Caná da Galileia desse acesso de ira de Jesus Cristo
no templo em Jerusalém. Porque a Bíblia nos apresenta Jesus como cordeiro e como leão. E como cordeiro, ele pode estar participando de uma festa de casamento, celebrando com os noivos. E como leão, ele pode entrar numa instituição como essa e botar para correr aqueles que estão usando o nome de Deus em vão. Essa passagem nos fala, portanto, dessa visita do Senhor Jesus Cristo a Jerusalém na véspera da Páscoa. Era a grande data do calendário judaico daquele tempo. Páscoa que representava a libertação de Israel do cativeiro do Egito. E é importante que guardemos isso, que tinha como elemento central daquele sacramento, daquela festividade, a morte de um cordeiro, que dramatizava uma morte substitutiva, que poupava o povo de Israel de experimentá-la. Na véspera, portanto, da Páscoa, o Senhor Jesus sobe para Jerusalém, e subiu literalmente para Jerusalém, porque ele se encontrava no mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar. E aí sobe para Jerusalém, que está a 750 metros acima do nível do mar. E ao chegar em Jerusalém, na capital espiritual de Israel, a cidade de Davi, o local onde Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício, a Jerusalém de Deus, cidade santa, o Senhor Jesus faz o que todo bom hebreu invariavelmente fazia naqueles dias. Que nós fazemos nos dias de hoje, quando vamos visitar a Jerusalém, muito embora o templo não mais exista, mas o local ali onde o templo foi erigido permanece de pé. Jesus foi ao templo, e ao entrar no templo, a Bíblia descreve o nosso Salvador experimentando um choque. Diz o verso 4, que ele, ao entrar no templo, viu os que vendiam bois, ovelhas e pombas. A desculpa que eles usavam era facilitar a vida do peregrino, que, segundo eles, não precisava vir da sua cidade, do lugar onde morava, trazendo um animal nos braços, que ali então encontrava um animalzinho que atendia às expectativas dos sacerdotes e que, portanto, estava ali para ser vendido. Uma desculpa, uma racionalização feita por homens que perceberam que religião dá dinheiro. Então, o Senhor Jesus se depara no pátio dos gentios, na área que era reservada para não-judeus, para os pagãos, a presença destes que vendiam bois, ovelhas e pombas. Então, um local que deveria ser reservado ao silêncio, meditação, às ações de graças, ao louvor, encontrava-se fétido, sujo, barulhento, com homens comercializando em nome da divindade. E o Senhor Jesus também encontrou ali os cambistas, aqueles que trocavam moeda, porque todo judeu, todo hebreu, depois dos 18 anos, era obrigado a fazer uma vez por ano uma peregrinação a Jerusalém, a fim de apresentar uma oferta visando a manutenção do templo. O equivalente das ofertas que nós fazemos regularmente aqui na igreja. Eles faziam isso uma vez por ano. Então eles vinham da Babilônia, eles vinham do Egito, vinham das mais diferentes cidades da bacia do Mediterrâneo, e para ali se dirigiam a fim de apresentar a sua oferta, o seu sacrifício. Verso 15. Tendo feito um azorrague de cordas, pare para imaginar a cena. O carpinteiro Jesus, usando da sua habilidade manual para confeccionar um chicote.
ele chega no templo e diz o seguinte: só há uma resposta a dar o que eu estou vendo: preparar um chicote. E ele prepara um azorrague e expulsa do templo os que vendiam ovelhas e bois. Diz a Bíblia que ele derrama pelo chão o dinheiro dos cambistas e vira as mesas. Vocês imaginem então a cena, que nos apresenta um Cristo bem diferente dessa figura esquálida, pela qual nós somos movidos a sentir pena. Aqui nós estamos diante de um carpinteiro, de alguém acostumado com trabalho duro, com 30 anos de idade, chegando ao templo e vendo a orgia. Gente, descendo o chicote em todos, botando todo mundo para correr, jogando dinheiro no chão, literalmente virando as mesas. Verso 16. Disse aos que vendiam pombas: eu tenho uma coisa a lhes dizer, tirai daqui estas coisas. O que vocês introduziram no templo é incompatível com a glória de Deus. Não façais da casa do meu pai mercado, casa de negócio. Não usem o nome de Deus em vão, e a religião em proveito próprio. Não façam com que os pagãos percam o respeito pelo nosso Deus. Que aqueles que vêm de fora e não servem ao Pai, confundam o Deus de Israel como os demais deuses tribais que exigem dos seres humanos idiotices. Os discípulos, então, ao verem a reação de Jesus, são lembrados do Salmo 69, versículo 9, que é um salmo messiânico e que diz que uma das características do Messias seria o seu zelo pela casa do Pai, o seu compromisso em preservar o verdadeiro culto de adoração a Deus, de impedir, vamos assim dizer, que a verdadeira religião sofresse contaminação. Gente, na verdade eu diria para vocês o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olhem para o Sérgio Cabral, olhem para o Eduardo Cunha, olhem para os multimilionários donos de empreiteira, mas não apenas para isso. Olhem para os pastores com Rolex de ouro no pulso, cruzando os céus de uma nação de miseráveis em helicópteros e jatos particulares. O que essa passagem nos ensina é que nos dias de Jesus a religião passou a ser vista como fonte de lucro. E numa interpretação livre do texto, sem muita autoridade para dizer o que eu vou declarar, me parece que tudo feito com a anuência dos sacerdotes. Tenho para mim que os sacerdotes levavam algum trocado, porque eles toleravam aquela orgia. Como que aquilo podia acontecer dentro de uma instituição que era gerida pelos sacerdotes? E sacerdotes que tinham a polícia do templo que poderiam colocar em ação para impedir aquele comércio religioso. Pois bem, em toda passagem bíblica, aqui vai uma dica hermenêutica, há um versículo da passagem que é a chave hermenêutica para a interpretação do texto inteiro. Um versículo central, que é a porta de entrada para a compreensão do que Deus quer dizer ao homem através da passagem inspirada. E tenho para mim que a porta de entrada para a compreensão dessa passagem é o verso 17.
e é o que nos ajuda a entender a reação de Cristo. O zelo da tua casa me consumirá. A minha paixão pelo teu nome, o meu compromisso com a preservação da verdadeira fé vai me levar à morte. Vai consumir a minha vida. Fará com que eu passe por desgastes profundos. O zelo da tua casa me consumirá. Que verdades, portanto, nós aprendemos nesta passagem tão central para a nossa percepção da personalidade de Cristo à luz do Novo Testamento. Essa passagem nos ensina 7 lições, pelo menos. Primeiro lugar, Cristo sabe o que é feito dentro do templo. Cristo sabe se presbítero e pastor está levando a irmã do próximo para a cama. Cristo sabe o que nós estamos fazendo com os dízimos e as ofertas. Cristo sabe o que é ensinado nas classes de escola dominical, o que o pastor traz para o púlpito. O que o texto nos ensina é que Deus sabe o que nós estamos fazendo com esta instituição. E que ninguém lida impunemente com o nome de Deus. Segundo lugar, pessoas podem ser movidas ao templo por motivos impuros. O que aqueles homens estavam fazendo dentro da instituição religiosa? Ganhando dinheiro. E igreja dá dinheiro. Especialmente quando a liderança religiosa consegue, isso é uma dica que eu estou dando para vocês. Se Deus me levar por via da morte, por uma outra manifestação do seu governo soberano, na vida dessa igreja, que os irmãos atentem para um fato, que pode assumir a liderança dessa igreja, como tem assumido a liderança de várias igrejas, pessoas que de forma sutil farão com que você não dê um passo na vida espiritual sem a intermediação da igreja. E que usarão como cabeça de ponte para tirar o último centavo do seu bolso, os seus dramas de consciência. O maior serviço que um pastor pode prestar a uma igreja é emancipá-la do próprio pastor. É fazer com que as pessoas caminhem com independência. E saibam que são livres para entrar na presença de Deus e ter comunhão com Ele, sem a mediação do ministro do Evangelho, daquele que é considerado o homem de Deus. Terceiro lugar, essa passagem nos ensina, quase que uma redundância, quase a repetição do ponto anterior, mas permita-me frisar, religião dá lucro. E, em geral, essa passagem nos ensina que a instituição, ela perde sua pureza e torna-se carente de uma reforma, em geral, por conta de interesses financeiros. Pegarmos a história do cristianismo, salta aos olhos o fato de que essa é a grande mancha da igreja nos mais diferentes períodos da sua história. Olhem, por exemplo, para a venda de simonia. Já ouviram falar sobre esse pecado praticado especialmente pela Igreja Católica na Idade Média? Simonia vem do nome de Simão, que tentou comprar o dom do Espírito Santo, que havia no apóstolo Pedro, o dom de orar pelas pessoas e elas serem batizadas com o Espírito Santo. Quando se tornar bispo, padre, passou a representar fonte de renda, de poder, de status. Ora,
Esses homens se tornaram os grandes latifundiários da Europa medieval. O interesse por assumir um cargo eclesiástico como esse se tornou dominante na cultura. E a igreja, percebendo isso, passou a vender cargo eclesiástico. Eu vendo para você o direito de se tornar bispo. Você me dá uma quantia em dinheiro e eu então o ordeno como bispo, como padre, como líder da igreja. Outro dia eu estava pregando numa igreja pentecostal em São Paulo. O rapaz que me pregou numa cidade do interior e me levou para Campinas me contou a seguinte coisa: na minha denominação costuma acontecer o seguinte: alguém está realizando um grande evento em algum lugar do Brasil. Há pregadores da minha denominação que ligam para o organizador do evento e oferecem dinheiro para poderem ter a oportunidade de pregar. Eu falei, mas como é que pode acontecer isso? Acontece porque eles entendem que se participarem daquele evento, eles serão convidados para outros e pagarão o investimento feito. Isso está acontecendo hoje no Brasil. O que falar da venda de indulgências? Quando a igreja, na Idade Média, vendia perdão. E mais uma vez, como sempre, a situação do rico sempre melhor do que a situação do pobre. Porque percebendo a teologia, o terror de parar num purgatório, o que os ricos faziam? Mantinham uma reserva de dinheiro para depois de todas as orgias, de todos os bacanais, de todas as mortes, de toda a exploração, desse uma fazenda para a igreja, a fim de terem uma estada curta no purgatório, ou nem mesmo passarem por ele. Dinheiro. Dinheiro. Como explicar, por exemplo, e até hoje, esse é um dos grandes empecilhos para marxistas se tornarem cristãos, quando eles sabem que parte da história de exploração do mundo ocidental teve como razão de ser a sustentação teológica que padres, pastores e teólogos davam para o modelo de exploração. Houve pastores e padres que ofereceram sustentação teológica para a escravidão. Houve pastores que ofereceram base teológica para a exploração do chamado período da Revolução Industrial. Mulheres e crianças trabalhando 17 horas nas fábricas inglesas, com a bênção dos ministros da Inglaterra. E poderíamos multiplicar os exemplos do papel corruptor do dinheiro, de como o amor pelo dinheiro pode fazer com que a igreja até mesmo perverta o conteúdo da mensagem e transforme a instituição numa sinagoga de Satanás. Quinta verdade, ou quarta verdade que nós aprendemos nessa passagem: o silêncio divino não deve ser confundido com a condescendência divina. O que eu estou querendo dizer com isso? Que enquanto o pastor pinta o cabelo de acaju, põe Rolex de ouro no pulso, estaciona na igreja com Mercedes-Benz, cercado de seguranças pagos pelo dízimo da igreja, esse é o período em que Jesus está preparando o chicote, em que o azorrague está sendo confeccionado, em que o juízo está sendo preparado, como aconteceu na vida de um deputado, que no meu modo de ver, está preso por ter usado o nome de Deus em vão. Eu soube que esse deputado, ele se antecipou aos demais cidadãos brasileiros e se apropriou da marca Jesus.com, Cristo.com. Foi uma das maiores afrontas a Deus que eu já vi em toda a minha vida. E o juízo veio com tudo, porque a Bíblia diz
que ao homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. De repente vem o juízo divino e essa pessoa não tem para onde correr. E qual o seu erro? Julgar que o crescimento numérico da sua igreja, a compra de rádios, de emissoras de televisão, representavam a chancela divina sobre a orgia que praticavam no templo. Quinta lição que essa passagem nos ensina: que a santa indignação espiritual sempre antecede os períodos de reforma da igreja. Que a reforma sempre é antecedida por pessoas que têm uma visão da santidade de Deus e que sentem horror pelas condições espirituais da igreja. E essas pessoas, tomadas de ira santa, saem em busca da reforma. Ou seja, a reforma da igreja depende da presença em seu seio de homens e mulheres apaixonados, que conheçam a verdade, que tenham tido um contato com a santidade divina e que por isso tomaram a decisão de sair em busca da reforma dessa mesma igreja, por zelo pelo nome de Deus, por interesse pelo bem-estar daqueles que carecem do bom testemunho dos cristãos, a fim de se tornarem membros do corpo de Cristo. Ou seja, uma geração de bananas jamais vai transformar o curso da história da igreja. Sempre nós vamos ter que ver no seu seio surgirem esses alucinados, que viram as mesas, jogam as moedas no chão, que se insurgem contra o modelo, capazes de com clareza apresentarem as demandas do reino de Deus. Sexto lugar, transformar religião em comércio. Essa passagem nos ensina, atrai a ira de Deus. Infelizmente, essa passagem não foi levada a sério por muitos dos que nos antecederam na história da igreja, e não é levada a sério por muitos pastores brasileiros. Gente, o que o texto está dizendo é o seguinte: que para um ser humano provocar o Cordeiro de Deus, o ser mais doce que já passou pelo solo desse planeta, aquele que quando viu a pecadora para ser apedrejada, colocou o peito na frente e disse: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e a salvou da religião, a salvou do inferno, do diabo, da sua consciência, da lei de Moisés. Quer dizer, para esse ser que na cruz disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, confeccionar um chicote e sair expulsando pombas, bois, ovelhas e homens do templo, é porque houve algo ali que mexeu com sua alma, mexeu com um valor inegociável, mexeu intimamente com a santidade de Deus, com o conceito que os homens são levados a ter da verdadeira religião. O que o texto está dizendo é: cuidado, vocês que lidam com o nome de Deus, você que diz onde mora que é cristão, você que está envolvido com a instituição religiosa, você que escreve livros, compõe canções, você que leva o nome desse Deus, ninguém se relaciona com o nome de Deus impunemente. E aqui está esta passagem, repito, revelando isso. E por fim, em último lugar, o zelo de Cristo pela preservação do verdadeiro culto é fruto tanto do seu amor pelo Pai, quanto do seu amor pela igreja, seu amor pelos homens.
Por que essa ira? Por que essa indignação? Por que essa fúria? Deixa eu dar um exemplo tirado da minha vida que eu vivi essa semana. Essa semana, minha família, considerando o sogro, sogra, considerando a irmã da Adriane, minha cunhada, considerando seu filho, família minha, embora não temos vínculo de sangue, a minha família com a qual eu convivo há mais de 30 anos, eu vi essa família ser moída. Eu vi o meu sogro chorar. Sogro médico, ortopedista, acostumado a lidar com morte. Meu sogro chorou no hospital de Niterói essa semana, quando viu meu sobrinho, seu neto, Daniel, quase morreu. Dor de garganta, fez uma inflamação no coração, que dificultou o batimento cardíaco, e essa inflamação, falando aqui numa linguagem, me perdoem os médicos presentes, uma linguagem leiga, foi para os pulmões, tomou os pulmões, ele ficou entre a vida e a morte. Médicos de todos os lados apareceram, foi até uma atitude humilde dos médicos do hospital em que ele estava, quando um clínico geral disse, olha, eu vou chamar o melhor clínico geral, pelo menos para o meu gosto, de Niterói, podem trazer, e ele assume o comando. Uma atitude, eu participei dessa reunião, fiquei impressionado com a humildade daqueles médicos. Quem vier contribuir para nos ajudar a fazer o diagnóstico que não conseguimos fazer até agora, será bem-vindo. Ao ver meu sogro moído, minha sogra, meu cunhado, a irmã da Adriana e minha cunhada, sofrendo terrivelmente, me vieram dois sentimentos. O primeiro, como que eu gostaria de ter o dom de cura e sair pelo mundo curando todo mundo. Sinceramente, na minha infantilidade espiritual, foi esse o desejo que me veio ao coração. Eu digo infantilidade porque só Deus sabe o papel que a doença está cumprindo na vida de uma família, que muitas vezes somente através da dor, não estou falando propriamente da minha família, mas essa é uma experiência de todos nós, passa a enxergar aquilo que nós só conseguimos ver com os olhos cheios de lágrimas. Mas naquele exato momento, durante a semana, eu fiquei pensando na importância de, num vale de lágrimas como esse que nós vivemos, de nós termos na sociedade homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Teve um momento que eu estava afastado, olhando para a família, o meu sogro dizendo, só chegam notícias ruins. Um clínico geral altamente respeitado da cidade dizendo, olha, o quadro dele é gravíssimo. Nenhuma reação positiva, só notícia ruim após notícia ruim. Ele dependendo dos aparelhos para viver. Eu pensei na humanidade, eu pensei nesse número incontável de pessoas que nesse exato momento estão sofrendo. E na importância de termos na nossa sociedade, no mundo, pessoas cheias do Espírito Santo. Pois que valor tem a pessoa cheia do Espírito Santo quando ela intervém, quando ela aparece num cenário como esse? É a presença de um anjo de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós não temos como mensurar o valor de uma instituição como essa. Só nós pregamos vida eterna. Vocês estão entendendo isso? Eu passei a semana inteira estudando filosofia grega, filosofia clássica, filosofia medieval. Estou entrando agora, estou lendo aquelas 3 volumes do Bertrand Russell, sobre história da filosofia. Uma marca de todos os pensamentos, de todas as correntes filosóficas, é a falta de resposta para o enigma do sofrimento humano, da morte. Por isso que o cristianismo tomou os corações. Por isso que uma religião que começou com um carpinteiro e com alguns pescadores está espalhada no planeta. Porque nós temos uma mensagem a dar que ninguém mais está proclamando. Vocês estão entendendo a fúria de Cristo? Do desserviço que nós prestamos à sociedade quando isso aqui se transforma em sinagoga do diabo? Quando nós perdemos a nossa razão de ser? Quando não há diferença entre nós
e uma outra empresa qualquer, regida pela fome capitalista de lucro. Quando isso aqui vira comércio, quando o pastor adultera a pregação para ter o templo superlotado, quando um sujeito, por isso a zorrague, por isso a fúria, por isso a indignação, entra uma alma aqui cansada, sobrecarregada, carente de ter suas lágrimas enxugadas, e vê um verdadeiro bacanal espiritual acontecendo aqui dentro. Com pastores lidando com as pessoas como se fossem idiotas. Já participei de cultos, de congressos nesse país, de você olhar 7.000 pessoas, e eu sentado por volta de 11 horas da noite, aguardando a palavra ser passada para mim, enquanto o pastor gastava 40 minutos pedindo dinheiro. Eu olhando para o relógio, falando, meu Deus, no calor do Nordeste, que esperança que eu tenho, de que essas pessoas se mantenham atentas à minha palavra, depois dessa completa falta de sabedoria, falta de temor, depois desse espetáculo deprimente. Por isso, Jesus com o azorrague é zelo, porque nós precisamos disso. É zelo, porque o nome de Deus não pode ser usado em vão. Aplicações práticas. O que fazer dessa história toda? Quais são as consequências do que nós acabamos de ler para as nossas vidas? Número 1, tenhamos temor. Gente, coisa triste quando Deus usa um instrumento análogo a um chicote. Com todo o temor do mundo, entenda o que eu vou lhes dizer. Quando Deus quer quebrar um homem, Ele sabe onde bater. Pastor, que é isso? O senhor está transformando essa igreja numa usina de pessoas neuróticas com esse Deus que o senhor está pregando. Calma aí. Você não tem vontade de vomitar quando um pastor vende milagre? Você não tem vontade de vomitar quando o pastor pede para que a Dona Maria da Conceição, moradora lá do Arará, jogue os óculos no chão, porque ela vai ficar curada da sua miopia, enquanto ele não tem fé para construir o templo da sua igreja, sem fechar com políticos corruptos? Você não tem náusea? Você não sente náusea com aquilo que você vê na televisão? E os nossos amigos olhando para aquilo e não se imaginando estar aqui em razão do que são levados a crer, por conta do que evangélicos estão fazendo com o nome de Deus no nosso país. Sondemos as nossas motivações. O que você está fazendo aqui? Lembro de uma vez que uma pessoa se aproximou da nossa igreja e colou em mim. Ao que um irmão muito sincero, pavio curto da nossa igreja, disse para mim a seguinte coisa: esse sujeito está frequentando a igreja e colou em você, Antônio. Você não está percebendo isso? Porque ele quer limpar o nome dele. Ele não vale nada, ele está se associando a você e o interesse dele é ganhar voto nessa igreja. E você não está percebendo isso. Ele estava certo. Não passou muito tempo que esse homem se filiou a um partido político. Sondemos as nossas motivações. É claro, é evidente que nós podemos lucrar com isso aqui. Religião dá dinheiro. Religião viabiliza negócios. Dá status. De certa forma, protege a família com os seus valores morais. E muitas vezes esse é o nosso interesse. Eu não quero ver Júnior nas drogas. Eu não quero perder o meu marido. Não é um coração gemendo de amor por Cristo. É o ganho sociológico com a religião. Tem político que usa o cristianismo para esse tipo de coisa.
contam que toda a degeneração do cristianismo se deu no século IV com o grande imperador Constantino. Quando Constantino constantinizou o cristianismo, tornando o catolicismo religião oficial do Império Romano, em que a igreja deixou de passar pelo filtro da perseguição, porque se você volta para o início da era cristã, entre o batismo e o Coliseu de Roma, para você enfrentar leões pela fé, era um passo. 300 anos se passaram, Constantino olha para a igreja e diz o seguinte: essa religião está dando coesão ao império. A partir de agora, ela será a religião oficial do Império Romano. E aí, se tornar bispo e padre passou a ser vantajoso. A verdade, sempre uma perseguiçãozinha, uma tribulação é importante para manter a pureza da igreja. É impressionante como que é assim, como que a história do cristianismo nos ensina essa lição. Então, sondemos a nossa motivação. O que você está fazendo aqui? Outro dia eu falei com os amigos: olha, tem uma pessoa que frequenta a minha igreja, não leva ninguém a Cristo, nunca vi orar, não sei se contribui, não entendo o que ela está fazendo lá, mas vai lá, não sei lá, o que está fazendo? Eu não estaria aqui se eu não fosse louco de amor por isso aqui, se eu não acreditasse que isso aqui é fundamental para a humanidade, não estaria aqui com vocês. Tenho outras opções de vida que estão diante de mim, que eu poderia abraçar. Mas quando eu vejo uma criança entre a vida e a morte, uma família desconjuntada, aí eu entendo que a humanidade está perdida sem os cristãos, sem a igreja, sem a nossa mensagem. Isso aqui tem que ser preservado por nós. E se necessário for, com a zorrague na mão, para expulsar quem está brincando com Deus. Terceiro lugar, sejamos zelosos. Não estou falando em você matar mosquito com tiro de canhão. Não estou falando sobre isso. Não estou falando para você, ao tirar uma pinta preta de uma camisa branca, rasgar a camisa inteira. Não estou falando de você quebrar a cana quebrada, apagar a torcida que fumega. O que eu estou falando é que nós não podemos tolerar certos pecados, certos desvios de rumo, certas iniquidades, que representam afronta aos céus e geram impedimento para que pessoas nos levem a sério. Façamos a reforma da igreja. E essa reforma envolve a reforma do culto, a reforma da ética, a reforma da doutrina. Se nós estamos movidos pelo Espírito de Cristo, dizendo: o zelo da tua casa me consumirá, em primeiro lugar, nós vamos nos preocupar com o culto. E eu posso lhes dizer, pregando de norte a sul do Brasil, que não são poucas as ocasiões em que eu estou num congresso, eu falo das mais diferentes denominações, eu tenho que me abstrair do culto para não pecar. Simplesmente eu me torno surdo, eu fecho os olhos, não vejo as danças, não vejo aquelas roupas brancas, aquela gente rebolando, aquela coisa toda, para me passarem a palavra com uma igreja encharcada de suor e exausta. Com músicos recebendo cachê de 80 mil reais para cantar. Muitos dizendo: só vou se vocês comprarem quantidade X de CDs. Com os pastores confiando mais no carisma do músico famoso do que no poder do Espírito Santo. Por isso que há muita música, muita tecnologia, muita dança, e o coxo não anda. E não há batismo com o Espírito Santo, não há transcendência. Então é claro que precisa haver uma reforma do culto. Me lembro do grande Richard Lovelace, teólogo americano, dizer a seguinte coisa, ele, professor do Gordon Conwell Seminary, na costa, aquela costa dos Estados Unidos, Massachusetts, Connecticut, por aí vai. Ele dizia o seguinte:
Duas causas do declínio do protestantismo americano. Número 1, os membros das igrejas passaram a pagar os seus pastores para que estes livrassem a igreja do contato com Deus real. Não fale sobre o Deus com chicote na mão. Primeira coisa. Segundo lugar, os pastores nos cultos passaram a entreter os bodes em vez de alimentar as ovelhas. Você olha para o mercado e diz, olha, as pessoas gostam desse tipo de música, desse tipo de culto. E é impressionante como esse modelo tem sido reproduzido. E um modelo, muitas vezes, criado nos Estados Unidos, que é imposto a nós. E é interessante que eu entro nessas igrejas, os pastores se vestem de uma forma muito parecida, o culto é dirigido de uma forma também muito similar, é um padrão, sabe? É como se fosse uma franchise. Aí eu me lembro dos cultos que eu participei no início da minha vida cristã, em que eu colocava a cabeça entre as pernas, de tanto chorar, em razão da presença de Deus no culto. Da primeira à última canção, de você perder a consciência que está num templo, tão conectado que está a presença do Pai, torcendo para o pastor continuar pregando, tamanha graça de Deus em sua vida. Façamos a reforma da ética. Temos que ter zelo também por isso. Precisamos entender que estamos vivendo num país que está atravessando a crise que o Estado do Espírito Santo está enfrentando. Um país de miseráveis, um país de 500 mil de pessoas, matéria do Globo de hoje, voltando por Bolsa Família. País de 27 milhões de desempregados, entre os que procuraram emprego e não encontraram, e entre aqueles que não procuraram emprego, fora os subempregados. País com 60 mil homicídios por ano, com um sistema prisional explodindo, com pessoas vivendo em condições subhumanas, com mulheres de policiais precisando ir para as portas dos batalhões para pedir que seus maridos sejam tratados com mais dignidade pelo Estado. Esses problemas têm que fazer parte da nossa ética, das nossas preocupações morais. Uma reforma do protestantismo brasileiro, eu repito para vocês, envolve nós incluirmos na nossa definição de santidade de vida a defesa dos direitos humanos, a pressão política e o combate à desigualdade social. 3 grandes iniquidades de uma nação. Olha, se Deus tiver que julgar o Brasil, você pode ter certeza, se minha leitura das Sagradas Escrituras está correta, o grande motivo, a grande contenda que Deus tem com o Brasil, reside no fato da vida humana não ter mais valor na nossa pátria. Isso está antes dos pecados sexuais, que tanto nos preocupam. O fato de vermos pessoas sendo degoladas dentro de prisão, e nós reproduzirmos essas imagens, as espalharmos pelas redes sociais e com certo prazer. Eu temo pelo Brasil, porque em geral na Bíblia, todas as nações violentas foram julgadas por Deus. Repito o que disse em domingos passados, porque Sodoma e Gomorra foram julgados por Deus, por causa da violência. Por que o dilúvio foi enviado? A Bíblia diz, porque os homens se tornaram violentos. O que houve na relação entre Caim e Abel, que fez a Bíblia dizer, o sangue está clamando? Homicídio. O que levou Jonas a pregar para os ninivitas? A Bíblia diz com clareza, vai a Nínive, meu servo, prega para esta sociedade pagã, diz que ela se tornou violenta e que se ela não se arrepender, eu vou julgar todos os seus cidadãos. Então a reforma envolve entre nós a vida humana ter valor. Envolve também a reforma da doutrina. Nós não podemos, amados irmãos, ser analfabetos do ponto de vista teológico. Eu tenho medo de passar um exame na nossa igreja, perguntar, por exemplo, onde você encontra a doutrina da Trindade no Novo Testamento. Prove-me que Jesus Cristo é o Deus encarnado.
Que textos da Bíblia você usaria para um testemunha de Jeová que nega a divindade de Cristo? Qual é a sua definição sobre a doutrina da justificação pela graça mediante a fé? Como que um homem obtém perdão de pecados? De que forma o ser humano caído pode se reconciliar com o Criador contra quem ele pecou? Quem é Jesus Cristo? Por que ele é o pão da vida? Porque ele é chamado de luz do mundo. Precisamos, portanto, ter as nossas igrejas com as classes de escola dominical mais repletas do que as reuniões onde supostamente profetas e profetisas estão prevendo o futuro da sua vida. Nós não teríamos chegado até aqui sem escola dominical, sem um conhecimento profundo do texto das Sagradas Escrituras. E por fim, última aplicação prática: lancemos fora o que afasta os homens do verdadeiro culto a Deus. Vou dar um exemplo aqui da minha vida, uma coisa boba. Vocês sabem que a reforma protestante teve início no século XVI e com dois polos de irradiação: Suíça e Alemanha, Genebra e Wittenberg. Na verdade, antes de Genebra, Zurique. Primeiro Zurique com Zwinglio, depois Genebra com Calvino. Então você tem uma reforma na Suíça de um conteúdo muito mais moral. As preocupações de Zwinglio eram com a reforma moral da igreja, enquanto que na Alemanha Lutero via a causa como totalmente dependente das pessoas entenderem a doutrina da justificação pela fé. Agora é interessante a diferença, entre outras, da reforma zwingliana, da reforma calvinista para a reforma luterana. Lutero tratou de banir do culto tudo aquilo que a Bíblia proibia. Indulgência, procissões. Era até engraçado o que ele falava. Ele dizia: se o Papa tem a chave do purgatório nas mãos, se as almas dependem do uso desta chave, por que por misericórdia ele não usa a chave, não abre a porta do purgatório e libera aquelas almas todas? Que aquilo era muito lucrativo para a igreja, ele não podia fazer aquilo. Como que você ia manter Roma? Como que você ia manter o Vaticano? Como que Michelangelo ia pintar a capela, o teto da Capela Sistina? Então Lutero dizia o seguinte: olha, o tempo que você gasta com pagamento de indulgência, com confissão ao padre, cuide de algum necessitado. Vai cuidar do pobre, em vez de você ficar se arrastando pela vida com sentimento de culpa e dependendo da absolvição do padre para você se sentir perdoado. Agora, Calvino e Zwinglio tiveram um outro ponto de vista. Eles disseram o seguinte: nós não apenas devemos proibir na igreja o que a Bíblia proíbe, como também não devemos aceitar o que a Bíblia não prescreve. Nós não temos o direito de pedir das pessoas que elas façam o que a Bíblia não pede dos seres humanos. Bom, qual foi minha crise? Durante um tempo eu tinha o hábito de chamar as pessoas à frente para orar por elas durante o culto. Lendo Martin Lloyd Jones, eu vi a sua repulsa por essa prática. Ele chegou a admoestar Billy Graham. Quando Billy Graham o chamou para ser o chairman do Congresso de Berlim, em 1966, Martin Lloyd Jones disse a seguinte coisa: olha, eu só aceitarei o convite se o senhor fizer duas coisas. Martin Lloyd Jones conversando com Billy Graham. Número 1, se o senhor parar de chamar liberais para estarem na plataforma. Porque durante as suas cruzadas, o senhor está colocando na plataforma, atrás do púlpito, homens que negam a inspiração da Bíblia, que negam a morte vicária de Jesus Cristo. Ao que Billy Graham respondeu: eu gostaria que o senhor soubesse que eu encontro mais apoio nesses homens do que naqueles que se dizem ortodoxos. Resposta de Martin Lloyd Jones: eu tenho para mim que a base da comunhão cristã não é a afabilidade, e sim compromisso com a verdade. Eles não têm compromisso com a verdade. São afáveis, mas estão jogando a Bíblia no lixo. Em segundo lugar, se o senhor parar de convidar pessoas à frente.
porque isso está causando falsas conversões. As pessoas pensam que pelo fato de virem à frente se converteram. E vocês estão dando com muita rapidez esperança às pessoas de que elas se converteram, quando na verdade elas não estão dando evidência crível de que nasceram de novo. Lendo isso, e o princípio do regulador do culto calvinista, eu cheguei à seguinte conclusão: eu não tenho direito de, num culto de adoração a Deus, chamar as pessoas a virem à frente no chamado altar, para receberem uma bênção que elas podem receber onde estão sentadas. Que texto na Bíblia diz que para elas serem abençoadas, elas têm que vir à frente? Me mostre uma passagem bíblica que diga que num culto como esse, para uma pessoa ter seu pedido atendido por Deus, ela tem que aceitar o apelo do pastor para vir à frente, a fim de ser curada ou resolver algum problema da sua vida. Aí eu parei com isso. Pois bem, lancemos fora o que afasta homens e mulheres do verdadeiro culto a Deus. E por quê? Aqui eu concluo. Não nos escandalizarmos com esse Cristo com chicote na mão. Porque isso aqui é importante. Numa manhã como essa, nós podemos ter aqui no nosso meio uma pessoa que está para decidir se dá cabo da sua vida ou não. Tem entre nós aqui pessoas que saíram de casa dizendo: Senhor, fala comigo nesta manhã na tua igreja. É minha única esperança, Senhor, eu não tenho mais a quem recorrer. E aí então uma pessoa nesse estado de alma entrar aqui no santuário e nos ver brincando com o nome santo de Deus, gente. Sinceramente, Jesus tem que entrar com a zorraga e botar a gente para correr. E remover da igreja quem não presta, a fim de colocar no seu seio quem leva a Deus a sério e não menospreza a vida humana. Que Deus os abençoe e que o motivo de escândalo não venha através da sua vida nem da minha vida. Que Jesus Cristo, ao visitar a nossa querida igreja, se regozije com aquilo que pode ver, pois aqui os pobres são amparados, aqui os irmãos se respeitam e a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai Santo, sabemos que são muitos os que estiveram entre nós e que hoje estão do lado de fora da igreja, por causa dos escândalos que testemunharam entre nós. Sabemos que muitos nem mesmo conseguem se imaginar no nosso meio, pelo que assistem nos programas de televisão, pelo modo como os pastores lidam com esse livro, a tua palavra. Nesses dias tão confusos na nossa nação, nesses dias de fogo estranho, nós rogamos a ti que o escândalo não venha através das nossas vidas, Senhor, e que não tenhamos a religião como fonte de lucro, e que aqui seja o local de conforto para o abatido, que aqui o enlutado tenha as suas lágrimas enxugadas, o coxo passe a andar, o que não tem propósito para viver encontre o sentido da sua vida. Mostra-nos, Senhor, o que no nosso culto, no nosso comportamento ético, na nossa pregação não é condizente com a sua glória. E se porventura estamos incorrendo em algum pecado, tem compaixão de nós, Senhor. Que tu não precises usar o chicote, Senhor. Que tua palavra seja suficiente para amolecer o nosso coração e nos levar à reforma da igreja. E pedimos, Senhor, em conexão ao que falamos, que nessa manhã o Senhor abençoe os que sofrem,
os que entraram aqui com o coração espremido, os que sentiram, que estão sentindo o que eu senti esta semana quando quase perdi o meu sobrinho. Senhor, que estes se sintam abrigados debaixo das tuas asas, que eles sintam o seu aconchego, que as lágrimas sejam enxugadas. Senhor amado, que estes sejam batizados com o Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, experimentem a paz que excede todo entendimento. Pedimos a Ti que esta semana seja semana de decisões sábias e prudentes, Senhor. Semana de direção para o Teu povo. Semana de bênção para a família, de conversão de filhos queridos, de parentes amados, Senhor. Que seja semana de comunhão contigo. Semana de movimento com a Bíblia. Semana de oração. Semana, Senhor, da mente elevada aos céus, Senhor, do coração aquecido pelo Teu Espírito. Ajude-nos a pagar nossas dívidas, Senhor. Ajude-nos a encontrar trabalho que nos ofereça remuneração digna e que nos traga retorno e através do qual possamos servir a sociedade. E prepara-nos, Senhor, pensando nesta igreja querida, para a nossa entrada neste tabernáculo. Que a glória do segundo templo seja maior do que a glória do primeiro templo. E que pela Tua graça, Senhor, provemos, a partir de março, de um Pentecostes nessa igreja. Que esses cultos sejam concorridos. Que pessoas nos assistam pela internet, que pessoas possam afluir para este local, pois, Senhor amado, pela Tua graça, Tua palavra está sendo pregada, a verdade proclamada, Senhor, com autoridade, com clareza, com objetividade, com paixão, no poder do Espírito Santo. Que não falte transcendência nos nossos cultos, que não falte a presença de Deus, Senhor, que não falte a manifestação do Teu carisma, dos Teus dons no nosso meio. É o que pedimos em nome de Jesus, Senhor, e gratos, Senhor, pelo que Tu fizestes entre nós do domingo passado para hoje. Domingo passado, aquele Cristo festeiro, aquele Cristo que aparentemente, de modo irresponsável, pôs mais de 500 litros de vinho numa festa de casamento. E hoje, o Cristo de chicote na mão. Ou seja, o Cristo que nós vimos nesses 2 domingos é o Cristo Cordeiro e o Cristo Leão. Louvamos o Teu nome por essa simetria de caráter. Por isso que nós amamos a Jesus. Por isso que nós queremos servir a Jesus, viver para a glória de Jesus. No nome de quem oramos.